Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. Estou aqui hoje com vocês, tá? É um prazer muito grande, professor Nicolas, para tratarmos hoje uma dica rápida com vocês aqui sobre o concurso da PCMG, tá? Polícia Civil de Minas Gerais. Eu tenho certeza que é um concurso esperado por muito de vocês, né? E chegou a nossa o nosso tão sonhado momento para tratarmos desse concurso, pessoal, que é um concurso sensacional, que é o concurso para a Polícia Civil de Minas Gerais. Concurso muito aguardado, né, pessoal? Concurso muito aguardado. E vamos lá, para poder te ajudar, para poder te ajudar a alcançar esse objetivo, pessoal, eu trouxe para a gente conversar aqui sobre o concurso, sobre o tópico de direito administrativo, sendo mais específico, atos administrativos, tá bom? Tá no seu edital, tá? Então dê uma olhadinha lá, que é o que nós vamos tratar aqui hoje. Professor, dentro, né, de direito administrativo, aí nós temos o quê? De ato administrativo nós temos o quê? Nós temos os elementos ou requisitos do ato administrativo, né? Nós temos ali as espécies, nós temos os atributos, não é mesmo? Então já vou dar início com os senhores aqui sobre o quê? Sobre os atributos do ato administrativo, tá? Vamos conversar um pouco sobre os atributos do ato administrativo. Vou colocar para vocês aqui então, vamos lá. Atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo, beleza? Tá aqui para vocês. Atributos do ato administrativo. E quais são, né, pessoal? Quais são os atributos ali do ato administrativo? Quem são eles, né? Que nós temos aqui. Quais são os atributos, né, do ato administrativo? Pessoal, tem para vocês aqui, olha, vou colocar um esqueminha aqui, né? Vamos fazer um esqueminha para vocês aqui. Anote no seu caderno, tá bom? Esqueminha didático que vai te ajudar demais. Vamos lá. Nós temos como o atributo do ato administrativo, eu costumo falar que são quem? É o famoso PAT, né? Quem que é o PAT? Pensando, PAT, deixa eu colocar aqui, ó, PAT. Pessoal, deixa eu substituir o pincel aqui. Acho que não está funcionando. Deixa eu colocar aqui, ó. Os atributos do ato administrativo é um mnemônico, pessoal, que a gente utiliza, que é o famoso PAT. O que é o PAT, né? Deixa eu colocar para vocês. O famoso PAT. Quem que é o PAT? Olha só, quem que é o PAT, né? O PAT nós temos a presunção de legitimidade e veracidade, nós temos a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade, beleza? Então é o seguinte, aqui nós temos, olha, na presunção, né, pessoal? Na presunção aqui de legitimidade e veracidade que nós temos, o que significa isso? Olha aqui, ó, a presunção, o que significa isso, professor? Presunção de legitimidade. Deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Presunção de legitimidade e veracidade. Presunção de legitimidade e veracidade. O que significa isso, professor? Significa dizer que todos, tá? É até bom colocar isso aqui, olha. Significa dizer que os atos do agente público, tá bom? Em um primeiro momento, eles são considerados legítimos, tá bom? O que significa legítimos? Que eles estão previstos, que eles estão na lei. Ixi, deixa eu apagar aqui. O que significa legítimos? Que eles estão de acordo com a lei, tá? Legítimos porque eles estão de acordo com a lei, tá? Coloco aí para vocês.
Então a presunção, tá bom? A presunção de legitimidade significa que os atos do agente público, tá bom? Eles possuem legitimidade, os atos estão amparados na lei. E também que os atos possuem veracidade, pessoal. Os atos são verídicos, os atos são verdadeiros. Verdadeiros. Tá bom? Então tá lá. Presunção de legitimidade, que os atos do agente público, eles estão pautados na lei, tá bom? Eles possuem a legitimidade, eles estão de acordo com a lei e eles são verídicos, né? Possuem a veracidade, os atos são verdadeiros. E por que que é uma presunção? E por que que é uma presunção? Porque lei lógica, né, pessoal? Nós vamos ver daqui a pouquinho que ele admite prova em contrário. Em regra, tá? Em regra, já começa a analisar aí, não existe nada absoluto no direito, né? Nem mesmo a vida, ela é absoluta. Existe pena de morte, pessoal? É a exceção, tá? Leva para sua prova que não existe pena de morte. Nós temos a exceção no caso de guerra declarada. Então, assim, para falarmos que não existe nada que é absoluto. Então, nós temos aqui que a presunção de legitimidade e veracidade do agente público é que os seus atos são legítimos e são considerados verdadeiros. Beleza? Te pergunto, a presunção de legitimidade e veracidade, ela está presente em todos os atos do agente público? Hein? É bacana também dizer isso, né? Ela está presente em todos os atos? Pode colocar aí, olha. Presente em todos os atos, tá? Tá bom? Pode colocar aí. Todos os atos. Beleza? Tá lá. Então, tanto a presunção de legitimidade e veracidade, ela está presente em todos os atos. O que significa isso? Como eu disse para os senhores, que os atos do agente público, eles possuem a legitimidade porque eles estão amparados na lei e são considerados verídicos, são considerados verdadeiros. Exemplo aí, professor? Bora lá. O que acontece? Numa situação de trânsito, né, que um policial para alguém, tá? Para um veículo ali, e naquele veículo, tá bom? Naquele veículo ali, ele encontrou algumas irregularidades. Tava ele e o condutor do veículo. Naquele momento que ele encontrou algumas irregularidades, ele, o quê? Fez a autuação do auto de infração, né? Uma autuação do auto de infração, né? Fez um auto de infração, beleza? A verdade é essa. Neste momento, vamos supor que a pessoa queira contestar. Existe a possibilidade? Existe. Mas aí que tá, pessoal. Quem tem que provar que está... Quem tem que provar que o... Quem tem que provar que está certo? É o policial que tem que provar perante a justiça que ele estava certo, que ele estava cumprindo as atribuições do seu cargo de forma legal, ou é o particular que tem que provar que ele não merecia ser penalizado, que não merecia contra ele ser aplicado um auto de infração? Te falo, pelo agente público, pessoal, aí que vem, tá? Pelo fato do agente público em todos os atos possuírem legitimidade e veracidade, possuir a presunção de que seus atos são legítimos, tá? Eles estão pautados na lei e são verídicos, eles são verdadeiros. O agente público, pessoal, tem a presunção que os seus atos, pessoal, ele não mente nos seus atos, tá bom? Os seus atos, além de ser pautados na lei, eles possuem a veracidade, eles são verdadeiros. Eles sempre agem, pessoal, em prol da verdade. Então é o seguinte, no momento que, no nosso exemplo, que o policial aplicou um auto de infração no particular, neste momento, pessoal, cabe ao particular provar que o agente público está errado e não o contrário. Por que não o contrário? Porque, a priori, em um primeiro momento, nós temos que enxergar que o agente público, pessoal, tá? É na lei, tá? O agente público, ele sempre vai agir com verdade e pautado na lei, tá? É o particular que tem que provar que ele não agiu dentro da lei, por exemplo, que ele cometeu um abuso de autoridade, ou então que os atos não eram verdadeiros. Por exemplo, ele falou que o pneu do cara estava careca, tá? Estava ali desgastado, que o retrovisor estava incompatível, tá? Vamos supor que o auto de infração foi isso, beleza? Então, cabe ao particular que estes atos não eram verdadeiros, que sim, o pneu estava em condições adequadas e o retrovisor também estava em condições adequadas, beleza? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, presunção de legitimidade. O que seria isso, né, professor? A pessoa pergunta, o que seria essa presunção de legitimidade? Está muito abstrato. Exemplo prático para vocês aqui, tá?
Ele está em todos os atos do agente público, seja policial, militar, seja policial civil, seja um fiscal, tá? O fiscal, quando chega no estabelecimento também, fala, meu amigo, seu estabelecimento está irregular. Cabe ao particular provar que o agente público está errado. Porque naquele momento, quando ele age, nós presumimos que ele está agindo, né? Tem a legitimidade agindo dentro da lei, dentro das suas atribuições e o quê? E sendo verdadeiro. Então, se ele aponta alguma irregularidade, opa, estes alimentos aqui estão em condições irregulares. Não está sendo refrigerado da forma correta, né? Aqueles alimentos que ficam no frios, por exemplo. Beleza? Então, por quê? Porque os seus atos, eles são presumidos como verdadeiros. Cabe ao particular, então, neste momento, provar que o agente público está equivocado, beleza? Então, olha só, antes de passar para os demais, vamos colocar algo interessante aqui, olha, sobre a presunção de legitimidade, que é o seguinte, o que eu falei para vocês? A presunção, ela é relativa ou ela é absoluta? Hein? Ela é relativa, não é mesmo? Ela é relativa. Então, coloca aqui, olha, que a presunção, ela é, coloque aí, a presunção, ela é relativa. A presunção, ela é relativa. Presunção, ela é leve a sua prova. Não, professor, mas isso aqui é simples, cara. Presunção relativa, beleza. Isso aqui já, realmente, as coisas não são absolutas. Realmente pode parecer simples, mas é simples para quem estuda. É simples para você que está se dedicando. É simples para você que está sentado aí agora estudando, tá? Poderia fazer qualquer outra coisa, mas você está o quê? Estudando. Aí é simples para você. Tá? Então, numa questão de prova, é um tipo de questão que te diferencia dos demais, tá? Porque a maioria das pessoas, pessoal, não leva o estudo a sério, tá? Então, é uma dica para você. Você está sendo verdadeiro com você mesmo? Está estudando, está se dedicando? Cara, você está fazendo uma grande diferença, tá? Continue e persista que o seu objetivo vai chegar. Tá? A sua aprovação vai chegar. Então, pessoal, anote aí. Presunção, ela é relativa, tá? A presunção, ela é relativa, ela não é absoluta. Toma uma aguinha aqui. Beleza? Presunção, ela é relativa e não absoluta. E por que ela é relativa, professor? Por que ela é relativa? O que nós entendemos, né? O fato aí de ela ser relativa. Por que nós configuramos, por que traz esse entendimento da presunção de legitimidade e veracidade, ela ser relativa e não absoluta? Por quê? Porque no primeiro momento, nós podemos colocar aqui, tá? Podemos colocar aqui o seguinte. Por que ela é relativa? Um fato, né? Por ela ser relativa. Porque ela admite... Nós conversamos, tá? Tudo isso aqui nós conversamos, eu estou o quê? Contextualizando aqui no quadro para vocês, tá? Em forma de esquema didático, tá? Por que ela é relativa? Porque ela admite prova em contrário. Beleza? O que é isso? A presunção de legitimidade, que os atos do agente público estão pautados na lei, e de veracidade, que os seus atos são verdadeiros, tá? Ela é uma presunção relativa. Por quê? Porque pode, tá? E se admite o que? Prova em contrário. O que é prova em contrário? Cabe ao particular, neste caso, provar o contrário, provar que o agente público não atuou na lei, ou então que os seus atos, tá? Não eram verdadeiros. Por exemplo, no caso da infração lá de trânsito, provar, já que o agente público falou que o pneu e o retrovisor se encontravam em condições irregulares, provar que não. Provar que o pneu daquele particular, provar que sim, o seu pneu estava regular e que o retrovisor também. Estava tudo em conformidade com as leis de trânsito, beleza? Então, cabe sim, olha, cabe sim o quê? A prova em contrário. É por isso, tá? É por isso que nós entendemos que a presunção, ela é relativa. Outra coisa também que nós falamos, tá? Que nós falamos, eu coloco aqui. Beleza, já que cabe, tá? Já que cabe, retomando, já que cabe prova em contrário, eu te pergunto, cabe a quem, tá? Cabe a quem provar? Tá? O contrário, admite prova em contrário, mas cabe a quem provar o contrário?
É o agente público que cabe provar que ele estava certo ou o particular que cabe provar que o agente público estava errado? Então já coloca aí já que o ônus da prova cabe a quem? Que o ônus da prova cabe ao particular. Tá? Que o ônus da prova ele cabe ao particular. Já deixei para vocês, beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou certinho? Que o ônus da prova cabe a quem, pessoal? Cabe ao particular. Então, cabe ao particular, tá, pessoal? Cabe ao administrado, cabe lá, no nosso exemplo prático, a pessoa que é detentora, né, proprietária do veículo, informar e provar, tá? Admitindo prova em contrário, cabe a ele provar que o quê? Que o agente público não agiu dentro da lei ou então sendo verdadeiro. Beleza? Então veja, pessoal, o ônus é o quê, pessoal? Não, o ônus é realmente aquele lado ali de provar, tá? De provar ali realmente que não caberia, então, aquele auto de infração. Aquele auto de infração que foi aplicado a ele foi aplicado de forma irregular. Mas foi aplicado de forma irregular por quê? Porque o agente público ele não agiu com legitimidade ou então que os seus atos não eram verdadeiros. Beleza? Então leve, recapitulando. O que vai cair para você aí? O que vai cair para você, pessoal? A presunção do agente público, ela é legítima e verídica. Legítima por quê? Porque os seus atos são pautados na lei. E verídica por quê? Falando de veracidade. Por quê? Porque presume que os seus atos são verdadeiros. Te pergunto, a presunção de legitimidade e veracidade está presente em todos os atos? A resposta é sim, está presente em todos os atos. Outra pergunta, a presunção de legitimidade e veracidade, ela é absoluta? Errado, ela é relativa. Por que ela é relativa? Porque admite prova em contrário. Mas admite quem? Quem tem que provar o contrário? Quem tem que provar o contrário é o particular, tá bom? O ônus da prova cabe ao particular. Belezinha? Outra coisa, pessoal. Outra coisa que eu quero colocar para vocês aí que eu acho interessante é o seguinte. Que ela nasce, né? Ela nasce apta, pessoal, a produzir os seus efeitos, tá bom? Ela nasce apta aí para produzir os seus efeitos até que ela possa ser invalidada, beleza? Então, a presunção de legitimidade e veracidade, tá bom? É o que nós colocamos, é o que eu coloquei aqui no quadro para os senhores, é o que cai na sua prova. As perguntas que eu fiz para vocês aqui são perguntas pertinentes de prova para concurso, tá bom? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, levou presunção de legitimidade e veracidade, presente em todos os atos, tá bom? Presente em todos os atos. Eles vão dizer que a presunção de legitimidade e veracidade, ela não está presente em todos os atos, beleza? Mas está errado. Por quê? Porque ela sim está presente, ela consta em todos os atos do agente público. Seja um policial civil, seja um policial militar, seja um fiscal, tá bom? De estabelecimentos aí, todos eles possuem presunção de legitimidade e veracidade. Todos eles, quando vão agir, está pautado ali, né? Está incutido ali nas suas palavras, nas suas atitudes, o quê? Que eles estão presumidamente agindo dentro da lei e atuando sempre com a verdade. Beleza? É isso que eu quero que vocês levem para a sua prova e não se esqueça que a presunção ela é relativa, tá? E não absoluta. Show de bola? Vamos fazer o seguinte, tira um print aí, deixa eu tomar água. Tira um print. Que eu vou apagar aqui, nós vamos passar para o próximo atributo. Que atributo é esse? É o atributo da autoexecutoriedade, tá bom? Deixa eu sair aqui para você tirar uma print. Beleza? Bora lá então? Deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu apagar. Deixa eu apagar aqui que nós vamos dar continuidade então. Bora lá.
Beleza, pessoal? Vamos lá? Vou apagar. Vou ter que apagar, pessoal, porque eu tenho que utilizar mais partes do quadro, né? Senão fica difícil para mim. Então, bom, esse aqui é o primeiro, né? O primeiro atributo aí, primeiro atributo do ato administrativo. Qual seria o outro, professor? O outro também muito famoso é quem? É a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade. Show de bola? Tá aí pra vocês? Ficou bem ruim, né? Deixa eu apagar isso aqui e fazer um negócio melhor. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, beleza? Tá aí para vocês. Olha só que interessante. Professor, beleza, nós tratamos aqui sobre a presunção, tá bom? De legitimidade e veracidade, que é um dos atributos do ato administrativo, tá bom? Agora, o que seria, professor, autoexecutoriedade? E, pessoal, deixa eu só falar com vocês aqui, antes de darmos continuidade. Pessoal, às vezes fica muito abstrato, né? Professor, atributos do ato administrativo. O que seriam os atributos do ato administrativo? O que seriam elementos do ato? Pessoal, ato administrativo realmente é um ato relacionado à administração. Beleza? O que seria administração? São todo conglomerado de atribuições de agente público. O agente público não faz parte da administração? O agente público ali, um policial, um fiscal, não é mesmo? Eles não estão exercendo uma atividade pública. Os seus atos, pessoal, são atos da administração. São atos administrativos. Beleza? Então, pessoal, leve para sua vida e leve para o seu concurso atributos do ato administrativo. Imagine que esses atributos aqui estão o quê, pessoal? Muitas das vezes incutidos nos atos de quem? De um agente público. Nos atos de um policial militar, nos atos de um policial civil, nos atos de um fiscal, por exemplo. Beleza? Então, estes atributos aqui estão presentes nas atividades, no exercício, nas atribuições, tá bom? Nas atribuições das funções de cada agente público. Então, atos administrativos, atributos do ato administrativo, se antes era abstrato para você, espero que não mais seja, beleza? Porque são atributos relacionados, tá bom? Às atividades, ao exercício de cada ente público. Por exemplo, o presunção da legitimidade e veracidade, que nós falamos, está presente em todos os atos de um agente público. Quando ele vai multar, quando ele vai interditar um local, beleza? Quando ele vai dar fé da sua palavra de testemunha, por exemplo, presunção de legitimidade e veracidade. Agora, nós vamos entrar em outro atributo que fala da atividade, que fala do exercício, tá bom? Ali do agente público. E qual seria esse? O atributo da autoexecutoriedade, tá bom? O atributo da autoexecutoriedade. E o que seria, professor? Professor, um atributo autoexecutório. O que seria essa autoexecutoriedade, tá bom? Vamos analisar direitinho aqui com vocês. Olha só, a autoexecutoriedade, pessoal, é um exemplo aqui para vocês, tá? O conceito de autoexecutoriedade é quando um agente público, ele atua, tá bom? Sem necessidade de uma intervenção judicial, tá? Quando o agente público, ele atua sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Um exemplo, tá? Um exemplo um fiscal, tá? Vamos novamente voltar para a parte fiscal. Chega um estabelecimento para fiscalizar. Vamos imaginar aqui um estabelecimento aqui de supermercado. E lá no interior do supermercado encontra vários produtos ali estragados, vários produtos ali em decomposição que não podem ser comercializados. Agora imagina, será que ele tem que acionar o Poder Judiciário? Ô juiz, aqui me autoriza aí, tá? Libera para mim um mandado aqui para eu poder interditar. Será que é assim que acontece? Tem que ligar para a autoridade judiciária para que essa autoridade judiciária possa autorizar a ação de apreender aqueles produtos ali? É claro que não, porque até sair a autorização, pessoal, outras pessoas ali já consumiram aquele produto.
Então, para evitar esse retardo, essa demora em atender, tá? Em atender a sociedade, em preservar a coletividade, né? Que o interesse da administração é sempre os fins públicos, a auditor fiscal, por exemplo, ele possui nessa situação o que? A autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? Novamente, é a capacidade que o agente público tem de atuar sem a necessidade de uma intervenção judicial, sem a necessidade de uma intervenção de um juiz. Ele pode, pessoal, chegar aqui, ó, pegar uma sacola plástica grande e começar a colocar para dentro todos aqueles produtos estragados, lacrar aquilo ali e notificar o estabelecimento, por exemplo, multar, né? Se for necessário, se for algo muito grande, até mesmo interditar o local. Beleza? Então são atos autoexecutórios, que ele auto-executa, que ele mesmo executa, sem necessidade de uma intervenção judicial. Ele pode, inclusive, chegar no estabelecimento que meter a porta lá a mão na porta, aquelas portas de metal, e fechar. Beleza? Não precisa acionar poder judiciário, não. Ele mesmo vai fechar. Ah, mas se ele estiver mentindo, lembre. Tá? Lembre o seguinte, se ele estiver mentindo, se ele estiver agindo fora da lei, né, é o que pode argumentar as outras pessoas, mas lembre, ele possui o quê? Presunção de legitimidade e veracidade. Os atos dele são pautados na lei e são verdadeiros. Beleza? Aí, beleza, se o cara lá não concordou, tá? Se o particular não concordou, como a presunção é relativa, cabe a ele provar o contrário. Mas até então, por ele possuir essa presunção e os seus atos serem autoexecutórios, ele pode interditar o estabelecimento e recolher todo o produto ali que está estragado. Beleza? Tranquilo com vocês? Tranquilo? Beleza, então tá aí, pessoal. O que é autoexecutoriedade? Olha só. É a capacidade que o agente público tem, pessoal, em executar suas atribuições ou uma atividade sem a necessidade de intervenção judicial. Sem a necessidade de intervenção judicial. Beleza? Tá aí para vocês, olha só. Então, o que é um ato autoexecutório? É isso aqui, ó, executar suas atribuições sem necessidade de intervenção judicial. Beleza? Beleza, pessoal? Então, executar suas atribuições sem necessidade de intervenção judicial é aí a autoexecutoriedade. Tranquilo? Um exemplo muito claro que eu falei para vocês é isso, é a parte lá de você interditar um estabelecimento comercial, tá? É um ato autoexecutório. Beleza? Autoexecutório. E detalhe, a autoexecutoriedade, pessoal, não cabe aqui falarmos sobre isso, mas ela pode ser, pessoal, através até mesmo da força. Se o comerciante impedir, você pode acionar a polícia, tá bom? E através da força, tá bom? Mas a força moderada para que aquele ato seja executado, você pode empregá-la também. Tranquilo? Pessoal, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, vamos fazer o seguinte. Levante agora, vá ao banheiro, tá? Se for necessário, beba uma água, coma alguma coisa, repõe energia e depois você volte aqui para darmos continuidade, tá bom? A nossa aula aqui sobre o tema de direito administrativo. Te aguardo, tá bom? Te aguardo e até mais, até daqui a pouco. Nos vemos. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O
Monster Concurso abriu as portas pra minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Meus queridos, retomando aqui a nossa aula, então, dando continuidade à parte de atributos do ato administrativo, vamos então finalizar, né? Vamos finalizar aqui os atributos. Olha só, onde nós paramos? Na parte de autoexecutoriedade, beleza? Uma coisa, fez o que eu te falei? Foi beber uma água? Comeu alguma coisa? Pessoal, é importante, tá? É importante porque você tem que estar com a cabeça boa. Não adianta nada a gente querer, às vezes, eu te entendo, você tem que estudar mesmo, tem que se dedicar. Mas é essencial manter a cabeça boa. Para manter a cabeça no lugar, você tem que estar o quê? Bem hidratado e bem alimentado, beleza? Então assim, coma alguma coisa, coloca ali, se for necessário, uma garrafa de água do seu lado. Isso é importante, pessoal. A gente tem que estudar, mas tem que estar com a cabeça boa para isso, tá? Para estar com a cabeça boa, você tem que se alimentar bem e estar sempre bem hidratado, beleza? Beber bastante água. Não é bobeira isso não, pessoal. Isso é bastante importante. Até tem sites, né, e notícias científicas falando da importância da água ali nos estudos. Te ajuda a ter melhor memorização, beleza? Consegue eliminar da sua cabeça aquelas, como posso dizer, aquele cansaço, né? Limpa do seu cérebro aquele cansaço, te deixa um pouco mais, o seu cérebro um pouco mais receptivo à informação. Então é muito importante a alimentação e a água, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui que eu sei que você quer conteúdo, né? Então tá lá, autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade, professor? É um dos atributos do ato administrativo, beleza? Mas o seu conceito, executar suas atribuições sem necessidade de intervenção judicial. Exemplo prático é o exemplo que eu dei sobre o quê? Sobre o fiscal que chegou em determinado estabelecimento, né? Que um supermercado, por exemplo, e ali encontrou produtos que estavam em má estado de qualidade. Produtos que estavam estragados. Agora, será que ele precisa, para apreender, para recolher aquele produto, será que ele precisa de um mandado judicial? Juiz, aqui ó, a situação é essa, cara.
pessoal está comprando aqui, está consumindo, mas o senhor vai ter que liberar o mandado porque até então eu não posso agir. É assim? Lógico que não. Por que não? Porque ele possui auto-executoriedade nestes casos. Nestes casos ele possui auto-executoriedade, que é o quê? Que é executar suas atribuições sem necessidade de intervenção judicial. Qual seria a sua atribuição? Opa, está estragado, está em mau estado de conservação e qualidade, não está apropriado para o consumo, pronto, já posso recolher. Já deixo uma embalagem plástica gigante e vai só nas prateleiras, empurrando lá para dentro, lá, recolhendo e lacrando, beleza? Se for necessário também, multe lá o proprietário e ainda possa interditar o local. É uma das funções da auto-executoriedade. Como que você vai interditar? Vai chamar todo mundo para fora, falar que o local vai ser interditado, que não pode estar funcionando naquelas condições, tá? Pede com gentileza para que todos se retirem e aqui, mete a mão na porta e feche. Fecha aquele local lá. Isso é o que, pessoal? É o poder da auto-executoriedade. É muito poder, não é mesmo? É muito poder. E por ser muito poder, eu te pergunto, será que é igual a presunção de legitimidade e veracidade, que está presente em todos os atos, ou a auto-executoriedade, ela não está presente em todos os atos? Te pergunto, e aí? Me responde no chat. Me responda aí no chat, pessoal. Hein? Olha que interessante. Coloque aí, olha. A auto-executoriedade, ela não, tá? Ela não está presente em todos os atos. Ela não está presente em todos os atos. Pessoal, tá vendo aí? A auto-executoriedade, que é a capacidade de executar suas atribuições sem a necessidade de intervenção judicial, tá? Que eu dei o exemplo prático aqui do fiscal, ela não está presente em todos os atos, tá bom? Diferente aqui, olha, da presunção de legitimidade e veracidade, sim, ela está presente em todos os atos. E agora, a auto-executoriedade? A auto-executoriedade não, ela não está presente em todos os atos. Professor, dá um exemplo para a gente aí? Claro, com certeza aqui, ó. O exemplo que não é auto-executório e cai muito em prova é quem? É a multa, tá? Exemplo que não possui auto-executoriedade é o quê? Não está presente em todos os atos. Por exemplo, a multa. A multa é um ato que não possui auto-executoriedade. Professor, dá um exemplo aí. Beleza, você é um policial, você acabou de parar um veículo, né? Aquele veículo se encontrava também em condições inadequadas, beleza? Pneu careca, retrovisor irregular, tá bom? E assim por diante. Várias outras coisas mais. Beleza? O que você vai fazer? Vai autuar, né? Para autuar aquele indivíduo ali, promovendo um auto de infração. Tranquilo. Nesse auto de infração tem a aplicação da multa. Beleza. Será que na aplicação da multa, tá? Por ser vamos supor, né, que fosse auto-executório. Perdão, eu vou te perguntar, eu quero que você me responda se é auto-executório ou não. No momento que você aplicou a multa, tá? No momento que você aplicou a multa, será que você pode virar pro cara e falar assim, ô irmão, aqui ó, a multa está aqui para você, beleza? A multa está aqui para você. No valor aí de 2 salários mínimos, que hoje daria por volta aí de 2.400, é muita coisa. R$2.400. Ah, eu não vou pagar. Ah, não vai pagar não? Então vem cá então. Pegar o caboclo assim, pelas pernas, virar ele assim, começar a sacudir o cara, para começar a cair as moedas no chão, a nota. Será que é assim que funciona? Você pode fazer isso como policial? Não, eu posso, é porque é auto-executório. A multa é auto-executória. Eu apliquei, o cara não quis pagar, eu peguei ele pela perna, comecei a sacudir, tá? Pedi pro meu amigo do lado, enquanto tava sacudindo, enfiar a mão no bolso dele, tudo para pegar o dinheiro, para poder pagar a multa. É assim que funciona, pessoal? Pelo amor de Deus. Não fala que é assim que funciona, não, tá? Senão você vai incorrer lá em abuso de autoridade. A Lei 13.869. Cuidado, tá? Pessoal, não é assim, tá? Brincadeiras à parte, mas eu quis dar um exemplo porque que a multa, neste caso, ela não é auto-executória. Você não pode forçar que o cara pague a multa. Você vai o quê? Né? Fez o auto de infração, aplicou a multa e, cidadão,
vai lá pagar, tá? Tá aí para você. A multa foi gerada, ah, não vou pagar, beleza. Aí você vai ver com o judiciário, com o administrativo, pode até piorar a sua situação, mas aqui já não é comigo mais, tá? Quanto aí ao recolhimento da multa, já não é comigo mais. No caso do agente público é quanto o quê? Quanto à aplicação dela. Quanto ao recolhimento, já é outra história, tá bom? Então veja, pessoal, usar a autoexecutoriedade, que é um atributo do ato administrativo, né? Por ele ser muito forçoso, algo de muito poder, pessoal, ele não está presente em todos os atos. E um exemplo deles é a multa, que você pode aplicar a multa, mas você não pode forçar através da autoexecução, que, pessoal, recolher aquele valor devido, né? Então, dica para vocês aí. O que vai te perguntar sobre a autoexecutoriedade, tá? Falar que ela é necessária uma intervenção judicial e é errado. Porque a autoexecutoriedade é o inverso, que é o quê? Executar suas atribuições sem a necessidade de uma intervenção judicial. Beleza? Que ela não está presente em todos os atos, como exemplo da multa. Vamos fazer o seguinte, vou agora passar para tipicidade e imperatividade para fecharmos aqui atributos do ato administrativo, tá bom? Para entrarmos em extinção do ato administrativo, que é um tema muito bacana também, tá? Mas para isso, vou deixar que vocês tirem print aí da tela. Tira um print aí, fazendo um favor. Vai lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, então? Vamos lá que eu vou apagar para vocês aqui. Vou apagar para vocês aqui, então. Vamos lá, né? Tiraram um print? Belezinha? Show de bola? Vamos lá, então. Vamos lá, bora lá. Autoexecutoriedade, então. Fechamos aqui também a autoexecutoriedade, beleza? Tive que apagar. Vocês anotaram? Então tá show de bola. Vamos falar vamos falar sobre o que agora, professor? Vamos falar sobre a tipicidade. Tipicidade também, suma importância. Vamos falar sobre a tipicidade. Tipicidade. Sobre a tipicidade. Olha que bacana. Deu para vocês pegarem aí? Sobre a tipicidade. O que é a tipicidade? Vou deixar um pouco maior. O que é a tipicidade? O que é a tipicidade? Olha só. A tipicidade, pessoal, ela quer dizer que os atos devem estar típicos. Os atos devem estar expressos na lei. Os atos devem estar previstos na lei. Pessoal, a tipicidade tem tudo a ver com a presunção aqui, olha, de legitimidade e veracidade, né? Que os atos que são legítimos, os atos são pautados na lei. E como nós sabemos que os atos eles são pautados na lei? Porque eles devem estar previstos na lei. É isso que diz a tipicidade. Os atos devem estar expressos, os atos devem estar previstos na lei. Beleza? Esse aí é a tipicidade, pessoal. Ele é totalmente, você pode colocar aí, olha, ele se relaciona, pessoal, com o princípio da legalidade. Ele se relaciona com o princípio da legalidade, beleza? Olha só, a tipicidade se relaciona com o princípio aí da legalidade, beleza? Você pode deixar para você aí. Tranquilo? É isso que fala o princípio aqui, pessoal, da tipicidade, que os atos devem ser típicos, os atos devem estar previstos na lei, tá? Ele se relaciona diretamente com o princípio da legalidade, pessoal. É até interessante que fala, lá no princípio da legalidade no direito penal, fala o seguinte, que não há
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então veja, não há crime sem lei anterior que o defina. Por quê? Porque antes que aconteça algum crime, ele tem que estar tipificado na lei. Por exemplo, tá? Vamos imaginar uma situação esdrúxula aqui. Que tirar a tampinha, eu tiro a tampa aqui do pincel. Alguém vira e fala assim, Nicolas, você acabou de cometer um crime. Eu falo, como assim crime? Um crime, tá bom? De menor potencial ofensivo, beleza? Uma contravenção penal, mas você vai lá então responder de 6 meses a 2 anos. Eu falei, como assim, cara? Nunca vi isso. Realmente. Mas, tá? Aí eu vou questionar. Cara, não é crime isso aqui não. Por que não é? Porque para ser crime, nós entendemos, tá bom? Que os atos devem estar tipificados em lei. Como que é? Não tem nenhum crime de você tirar, por exemplo, um pincel, ou uma tampa de um pincel. Tá, pessoal? Coloquei uma situação esdrúxula aqui para vocês entenderem. Então, assim, é crime? Não. E como você sabe que algo que não é crime? Porque não está previsto em lei. Só é crime, tá bom? Só é crime algo que está previsto em lei anteriormente. Então veja, não há crime sem lei anterior que o defina. Beleza? Por quê? Porque para algo ser considerado crime, para algo ter considerado validade, por exemplo, um ato ser considerado válido, verdadeiro, legítimo, eles têm que estar tipificado anteriormente num código ou na lei. Beleza? Então leve para sua prova. Tipicidade está relacionado com o princípio da legalidade, que os atos devem estar previstos em lei. Os atos devem estar expressos em lei. Show de bola? Tranquilo, né, pessoal? Beleza para vocês aí, né? Agora vamos então para a imperatividade. A tipicidade é mais tranquilinha, né? Vou até colocar aqui um pouco mais para cima a tipicidade para poder não tomar tanto espaço no quadro. Vamos lá. Aqui, ó. A tipicidade, beleza? Tá aí pra vocês. Belezinha, olha só. Vamos então partir para o último, não menos importante, que é quem? É a imperatividade, tá bom? Então nós temos aqui o PAT. O que é o PAT? Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e, por último, não menos importante, a imperatividade. A imperatividade. Pessoal, não esqueça, tá? Leve para sua prova. Falou de atributos do ato administrativo, você vai lembrar de quem? Da PAT, tá? Leve para sua prova, lembre da PAT. E o último é a imperatividade. Imperatividade, beleza? Tá aí pra vocês. Imperatividade, show de bola? Show de bola, né? Deixa eu apagar aqui. Imperatividade, olha só, pessoal. Professor, e aí? Presunção, nós vimos, né? O P de PAT, nós vimos que é a presunção da legitimidade e da veracidade, que ela está presente em todos os atos, né? Por quê? Porque os seus atos, a priori, a um primeiro momento, eles são considerados legítimos, estão previstos em lei, e eles são considerados verdadeiros, tranquilo? E também nós vimos a auto-executoriedade, que é o quê? Que é a capacidade que o agente público tem em executar as suas atividades, executar as suas atribuições, sem a necessidade de intervenção judicial. Ele mesmo pode executar, então. Beleza, e nós vimos também que o atributo da tipicidade. Para que tudo isso possa ocorrer, os atos do agente público devem estar pautados na lei, que os atos do agente público devem estar
expressos em lei, atributo da tipicidade, que está relacionado diretamente ao princípio da legalidade. Show de bola? Agora, por último, não menos importante, nós vamos entrar na imperatividade. Olha que interessante. O que é imperatividade, então, professor? Imperatividade, você pode colocar na sua prova aí também, pessoal. Conhecido também, pode aparecer na sua prova, também como imperatividade, conhecido também como poder. Olha, poder de império, pode aparecer na sua prova, com esse nome, império, ou até mesmo poder extroverso. Beleza? Tá aí pra vocês, pessoal. Não coloquei pode, né? É poder. O poder de império, o atributo da imperatividade também é conhecido como poder de império ou poder extroverso. Olha só, pessoal, poder de império, né? Existe ali uma imposição, né? Poder de império. Quando você fala de império, é o quê? Nós lembramos naquela relação de autoridade, de força, né? Poder extroverso. Então é isso, pessoal. A imperatividade é quando a administração pública ela impõe ao particular, impõe ao administrado uma observância, um dever, por exemplo. Beleza? Vamos dar um exemplo aqui. E detalhe, que eu estava quase esquecendo de falar, que a imperatividade é quando o Estado impõe sobre o administrado, impõe sobre o particular um dever, tá bom? Mesmo sem anuência desse. Professor, o que é anuência? Tá? Eu falo anuência porque é o que aparece na sua prova. Então eu uso a mesma linguagem que o examinador vai te cobrar. Então o que seria, professor? Então essa anuência. Anuência, meu querido, minha querida, é o seguinte. Anuência é que a administração pública te impõe algo a você sem a necessidade do seu consentimento. Sem a necessidade de você aceitar ou não. Ele impõe, não quer saber. Anuência é isso. Tá? Sem a necessidade de sua anuência. Anuência é o quê? É consentimento. Então, sem a necessidade de sua anuência. Sem a necessidade de seu consentimento. Beleza? Professor, dá um exemplo disso aí que eu não gostei muito não entendi. Beleza, você que manda. Olha só, um exemplo de um atributo do ato administrativo que é considerado que que configura, né, um poder de império, um poder extroverso. É o que nós acabamos de falar aqui, olha, de um exemplo, né, que o que não possui a auto-executoriedade? Que eu dei um exemplo no final. A multa, né? A multa ela não é auto-executória, mas olha só, a multa é um tipo de poder de império, tá? É uma das características da imperatividade. Sabe por quê? Porque é o seguinte, por mais que os senhores, como futuros agentes de segurança pública, vocês não possam, né? Forçar com que aquela pessoa pague a multa, né, recolher o valor adequado daquela multa, você, pessoal, de outro modo, você fica o quê? Quando um particular comete uma infração, quando o particular cometeu uma irregularidade, será que funciona assim? Vamos imaginar um exemplo prático. Tá? Por mais que você não possa obrigar o pagamento da multa, mas você pode o quê? Você pode, mesmo sem a anuência dele, mesmo sem o consentimento dele, o quê? Aplicar a multa a ele. Pagar é outra história. Mas que você vai aplicar, mesmo que ele não consinta, mesmo que ele não aceite, você vai aplicar do mesmo jeito. Exemplo prático. O cara parou no local para deficientes, no local inadequado com o veículo. Será que na hora de você formular o auto de infração, você vai chegar para o cidadão e vai falar: ô meu senhor, tudo bem? Minha senhora, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Você parou no local inadequado, né? Isso aqui é sujeito até mesmo a uma infração, a um recolhimento aí do veículo. Eu gostaria de saber se você aceita, tá? Que eu lavrei ali, eu te vi, né, que você tinha parado e ficou bastante tempo parado em um local inadequado. Eu gostaria de saber se a senhora, se o senhor aceita esta multa que eu formulei com bastante carinho. Será que é assim que o policial faz? Lógico que não, né? Ele tem o quê? Se utilizando da imperatividade, que é o poder de império ou poder extroverso, o que ele faz? Ele formula o auto de infração e fala aqui, meu amigo,
tome, é seu, a multa é sua, tá? O cara vai abrir um olhão desse tamanho, a multa é sua, beleza? Por quê? Porque você parou no local inadequado, tá bom? E está sujeito a um auto de infração. Tome, a multa é sua. Olha o poder de império, pessoal, é seu, toma, é o Estado impondo ao particular, tá? Uma observância sem a necessidade da anuência dele, sem necessidade do seu consentimento. Cara, é seu, toma, beleza? Então veja, pessoal, olha que interessante. Então, nós conseguimos enxergar aqui essa relação do poder, tá? de império, né? O poder de império ou poder extroverso, que é o atributo da imperatividade. Beleza, pessoal? Olha que interessante. Então, esse, pessoal, é um exemplo. Então, vamos colocar aqui o conceito, né? Falei para vocês aqui, outra relação de poder de império é o seguinte, quando você está lá na BR não, em uma rua normal, né, e tem um semáforo, o semáforo lá, quando ele fica vermelho, ele negocia com você, ele te pergunta, cara, tô colocando vermelho aqui, mas se você quiser, se tiver com muita pressa, pode passar, tá? Pode passar que não vai te acontecer nada. É assim que funciona? É claro que não, né? Aquele sinal vermelho, ele tá assim, cara, para agora, tá? Para agora. Por quê? Porque é o Estado, através de um atributo do ato administrativo, que é o atributo da imperatividade, tá bom? Impondo a você sem o seu consentimento. Tá vermelho, é parada obrigatória, beleza? Olha como que é bacana, pessoal. Olha como que os atos administrativos, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo. Então, assim, vamos começar a enxergar neste contexto, enxergar o direito, né? Enxergar o direito administrativo nas coisas, no dia a dia, que vai ficar um pouco mais fácil, tá? Fica menos abstrato, pessoal. Nos aproxima, né? Nos aproxima dessa matéria jurídica, beleza? E assim, a minha função aqui é sempre poder te ajudar. Tranquilo, pessoal? Então, coloque aí, tá, pessoal? Olha só, olha. O que é imperatividade? Vamos colocar o conceitinho aqui, olha. Imperatividade. Você pode colocar aqui a imposição. Imposição de observância. Imposição de observância. Imposição de observância ao particular. Imposição de observância ao particular, beleza? Imperatividade é a imposição de observância ao particular. E detalhe, pessoal, sem a necessidade de sua anuência, sem a necessidade do seu conhecimento, tá bom? Então pode colocar aí, olha. Isso aqui não vai pegar não, né? Olha só, pessoal. Sem a necessidade sua anuência. Sem a necessidade de sua anuência. Sem a necessidade de quê, pessoal? De sua anuência, beleza? O que é anuência? Coloque aí embaixo, olha. Anuência é a mesma coisa que consentimento. Tá bom? Anuência é consentimento. Então, sem a necessidade de sua anuência, sem a necessidade do seu consentimento, através do atributo de imperatividade, o Estado vai o que, pessoal? Impor, tá? Impor um dever de observância ao particular, que é no caso, por exemplo, da multa, que é no caso, por exemplo, do semáforo, tá bom? Pouco importando com o quê? Com o consentimento deste particular, beleza? Beleza, pessoal?
Agora eu te pergunto, será que este poder, tá bom? Este atributo do ato administrativo, que é algo tão forte, né? Ele possui tanto poder, será que ele está presente em todos os atos? Será que todos os atos eles são imperativos? Eles são impostos pelo Estado? Você vai colocar que não, tá, pessoal? Colocar que não, olha só. Coloca aqui, ó, não está presente em todos os atos. Não está em todos os atos. Não está em todos os atos. Beleza? Tá aí para vocês. Olha só que bacana, pessoal. Então vamos lá, recapitulando. Pessoal, não vai dar tempo de a gente poder partir agora para a parte de extinção dos atos administrativos, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu me comprometo em outro momento, tá bom? Em outro momento oportuno, trazer a parte de extinção dos atos administrativos, tá bom? Mas isso aqui já vai te ajudar demais na sua prova. Olha só. Atributos do ato administrativo. Recapitulando comigo, quais são eles? Falou de atributos do ato administrativo, você vai lembrar de quem? Da PAT. Por que é PAT? Perdão, pessoal. Presunção de legitimidade, que é a presunção que os atos do agente público, elas são legítimas, elas são pautadas na lei. E que os atos desses agentes públicos, eles são o quê, pessoal? Presumidamente verdadeiros. Tudo que eles fazem são o quê, pessoal? Tratando com a verdade, beleza? E a presunção de legitimidade e veracidade, ela sim está presente em todos os atos, tá bom? É o P da PAT. E agora o A de autoexecutoriedade, que os atos serão executados, as suas atribuições serão executadas, tá bom? O agente público executará as suas atribuições, as suas atividades, as suas ações, sem a necessidade de uma intervenção judicial, que é o caso que eu dei para vocês, é o exemplo que eu dei para vocês lá de quê? De o fiscal que chega num determinado supermercado, determinado, por exemplo, açougue, né, que é o estabelecimento ali que comercializa carnes, encontra os produtos em má estado de qualidade. Tá? E esses produtos eles não podem ser mais comercializados. E para que esses produtos não possam chegar na casa do cidadão, não possam comprometer a saúde do cidadão, tá? Para então beneficiar, para proteger a coletividade, o interesse público, se utilizando da autoexecutoriedade, ele pode o quê? Recolher todo o produto, ele pode multar aquele estabelecimento, até mesmo lacrar, fechar aquele estabelecimento sem a necessidade de uma intervenção judicial. Esse aqui é a autoexecutoriedade, é autoexecutório, ele chega e executa. Tá? Outra coisa, a tipicidade. A tipicidade, para tudo isso acontecer, para que o agente público possa exercer as suas atribuições legais, os atos devem estar típicos, devem estar previstos na lei. E por último, a imperatividade, que é o quê? Que é conhecido como poder império ou poder extroverso, que é a imposição de observância particular sem a necessidade de consentimento dele, sem a necessidade da anuência, beleza? E lembre, não está presente em todos os atos. Pessoal, muito obrigado. Finalizamos aqui e até a próxima. Nos vemos mais.